One, two, three, come on! Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Rafael e ao longo da história, o ser humano desenvolveu técnicas para transformar recursos da natureza em bens materiais. Hoje, essa transformação ocorre principalmente nas indústrias, mas nem sempre foi assim. Até chegar aos atuais modos de produção, houve um longo processo que durou séculos. A transformação de matérias-primas em produtos é o que caracteriza o setor secundário da economia. No setor primário, nós obtemos as matérias-primas in natura, pela agropecuária e pelo extrativismo. No setor secundário, produtos in natura e também alguns já modificados são transformados em outras coisas. Este processo envolve três atividades principais, que também correspondem às etapas históricas da transformação: o artesanato, manufatura e a indústria. Vamos conhecê-las com mais detalhes. Mas antes, deixe o seu like aqui embaixo e no final do vídeo, deixe o seu comentário sobre a aula. O artesanato é o modo de produzir bens por meio do trabalho manual do artesão. Até por volta do século XVI, os artesãos eram os únicos responsáveis pela confecção de vestimentas, ferramentas de trabalho, móveis, utensílios e outros produtos utilizados pelas pessoas. No geral, eles trabalhavam sozinhos, utilizando ferramentas simples, eram os proprietários dos meios de produção e realizavam todas as etapas do trabalho. No artesanato, não há divisão nem especialização das partes do trabalho, o que significa que o artesão domina e executa todo o processo. Na manufatura, podemos observar que ainda persiste o trabalho dos artesãos em todas as etapas do processo de transformação de matérias-primas, mas havendo o uso de equipamentos simples. Essa etapa tem início no século XVII e foi até meados do século XVIII. É por meio dela que se iniciou a divisão do trabalho, ou seja, diferentes pessoas realizavam partes distintas do trabalho, o que possibilitou o aumento da produção. Com a manufatura, foi possível confeccionar mais coisas em menor tempo, o que era necessário para suprir a demanda do mercado consumidor, que crescia e não conseguia mais ser atendida pela produção artesanal. Esse crescimento ocorreu principalmente com as grandes navegações, o que acabou ampliando o comércio europeu, tanto em direção ao Oriente quanto em direção à América. Os lucros cada vez maiores decorrentes da produção manufatureira iam para as mãos dos mercadores, que eram os donos dos meios de produção, e das manufaturas, oficinas nas quais os artesãos eram reunidos para trabalhar em troca de um salário. A indústria é uma forma de produção ainda mais ágil que a manufatura. Nela, a produção é feita por meio de máquinas, reduzindo muito o tempo de produção, bem como aumentando a quantidade de coisas a serem produzidas, como a divisão do trabalho. O espaço onde isso acontece é a fábrica. A Revolução Industrial tem acontecido conforme diferentes inovações tecnológicas aparecem, influenciando a organização da sociedade e com alterações no estilo de vida. Vamos ver agora como ela pode ser dividida em algumas fases, a fim de compreender melhor como ela afeta a sociedade ao longo do tempo. A atividade industrial, como é conhecida hoje, é o resultado de mudanças que tiveram início na segunda metade do século XVIII. Com a organização das primeiras fábricas de tecido, a Inglaterra foi pioneira devido a uma série de fatores. Na época, o país possuía um grande poder naval, sobrepondo-se a outras nações europeias e dominando povos na África, na Ásia e na América. Isso possibilitava, de um lado, obter grandes quantidades de matérias-primas a preços baixos para a produção industrial e, de outro, exportar os produtos industrializados para esses povos a preços bem maiores. Além disso, na Inglaterra haviam grandes reservas de carvão mineral, fonte de energia utilizada
para fazer funcionar as máquinas a vapor, e uma população numerosa que, enfrentando dificuldades no campo, ia para a cidade em busca de empregos nas indústrias que se formavam. Esse conjunto de fatores que provocou a primeira Revolução Industrial possibilitou o aumento da produtividade e, consequentemente, altos lucros para os donos dos meios de produção e para o desenvolvimento econômico inglês. A indústria surge no Reino Unido em meados do século XVIII e o processo de mudança da forma de produção que ela proporcionou é chamado de industrialização. Como a industrialização afetou muito o espaço e o estilo de vida das pessoas, é comum dizer que seu aparecimento corresponde à Revolução Industrial. Os fatores que conduziram a essa revolução foram a existência de um número de pessoas para consumir os produtos, a existência de pessoas para trabalhar, a existência de matérias-primas na Inglaterra e a existência de dinheiro para ser aplicado na construção das fábricas, que pertencia à burguesia comercial. Ao longo do século XIX, principalmente durante a segunda metade da atividade industrial, expandiu-se para outros países da Europa, como destaque para a França, Alemanha e Rússia, e conseguiu alcançar o Japão na Ásia e os Estados Unidos na América do Norte. Nesse contexto, as máquinas a vapor foram substituídas por máquinas impulsionadas por energia elétrica, gerada pela queima de um novo combustível para a época, o petróleo. Iniciou-se assim a chamada Segunda Revolução Industrial. Nesse momento, a produção industrial diversificou-se amplamente. Outros tipos de indústrias foram criados, como as de automóveis, eletrodomésticos e produtos químicos. Além disso, produziu-se o aço nas usinas siderúrgicas, largamente utilizado pela matéria-prima para a fabricação de diversos produtos. Durante o século XX, a atividade industrial alcançou muitos países da Europa, além de países latino-americanos, principalmente o Brasil, México e Argentina. A partir de meados desse século, inovações do campo da informática aplicadas ao processo produtivo trouxeram novos e importantes avanços, configurando a terceira revolução industrial, marcada por um acentuado desenvolvimento tecnológico, motivo pelo qual também ficou conhecido como Revolução Técnico-Científico-Informacional. O processo de informatização continua crescendo até os dias atuais. São ainda características desse período a intensa substituição da mão de obra por máquinas e o desenvolvimento de novas fontes de energia, como a nuclear, além das fontes alternativas como a solar e a eólica, consideradas fontes limpas por não emitirem gases poluentes. A indústria faz parte do setor secundário da economia e pode ser classificada de diversas maneiras. Uma das mais comuns é a classificação de acordo com o tipo de produto fabricado pela indústria. A indústria de bens de produção, ou indústria de base, é aquela que transforma as matérias-primas em bens que serão utilizados em outras indústrias. São exemplos de indústrias de base as usinas siderúrgicas, que produzem o aço e outros metais, as indústrias petroquímicas, que refinam o petróleo, as indústrias metalúrgicas, que fazem estruturas metálicas e fios condutores de energia, as indústrias químicas, produtoras de cimentos, fertilizantes, ácidos e outros produtos. As indústrias de bens intermediários é aquela que produz máquinas e equipamentos necessários para outras indústrias. Nesse grupo estão as fábricas de autopeças e automóveis, motores e tratores, as indústrias mecânicas que fabricam máquinas industriais e agrícolas, entre outras. Já a indústria de bens de consumo é aquela que produz bens que serão utilizados diretamente pelo consumidor. Pode ser classificada em indústrias de bens de consumo duráveis e bens de consumos não duráveis. A primeira fabrica produtos que duram mais, automóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, entre outros. Bens de consumos não duráveis produz artigos que duram menos, como tecido e confecções, produtos farmacêuticos e cosméticos,
produtos alimentícios como massas, bebidas, carnes, beneficiadas e laticínios. A invenção de máquinas movidas por combustíveis fósseis possibilitou a substituição de grande parte do trabalho manual dos artesãos e ao aumento expressivo da produção. O trabalho foi se tornando cada vez mais especializado, com cada trabalhador fazendo apenas uma parte do processo produtivo. Os donos dos meios de produção passaram a contratar operários, reunindo-os em fábricas e ampliar seus lucros. Os meios de transportes que utilizavam a força de animais ou de ventos também passaram por mudanças, sendo aos poucos substituídos por máquinas de motor e combustão. Ganhando velocidade, eles possibilitaram levar os produtos de mercados mais amplos e distantes em menores espaços de tempo. A Revolução Industrial promoveu grandes mudanças não apenas nos modos de produção, mas principalmente no espaço geográfico. Ela contribuiu para a organização de novas cidades, onde se concentraram as indústrias, para o aprimoramento dos meios de transporte e comunicação, para o desenvolvimento tecnológico e para intervenções cada vez maiores no meio ambiente, com consequências geralmente futuras. Chegamos ao final de mais uma aula e hoje vimos como o setor secundário da economia é composto por atividades e suas funções. Vimos também as características das atividades envolvidas no setor secundário, as modificações que o espaço geográfico sofreu a partir da industrialização, a evolução da atividade industrial, o desenvolvimento das revoluções industriais e os tipos de indústria. Por hoje é isso. Fique com Deus, um forte abraço e não se esqueça, não fale do colega, mas fale no careca. Até mais!